Olá, colega concurseiro, olá você que se prepara para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Eu sou Ricardo Alexandre, serei seu professor de Direito Administrativo na preparação para esse concurso. É bom que a gente tenha sempre em mente que na preparação para concurso a gente não se prepara exclusivamente para fazer uma prova. A gente tem que trabalhar pensando em que a gente vai enfrentar uma banca. E por isso que durante o transcorrer do curso eu vou sempre fazer referências às bancas examinadoras. É claro, o concurso de vocês deve ser feito pela Fundação Carlos Chagas, então nós vamos trazer para cá posicionamentos típicos da Carlos Chagas. Mas quem estuda para concurso público, quem vive nesse meio, sabe que, por exemplo, a banca que mais se atualiza rapidamente quanto à jurisprudência é o CESP. Então eu vou trazer também aqui alguns posicionamentos do CESP, porque acompanhando prova a gente vê que muitas vezes o CESP cobra primeiro a novidade jurisprudencial e a Carlos Chagas vem depois para fazer a cobrança. Então a gente vai trabalhar aqui sempre tomando como referência as bancas examinadoras, olhando para o último edital do concurso para delegado da Polícia Civil, né, que já faz bastante tempo que o concurso foi feito, já se passaram 8 anos. E claro, como já se passaram 8 anos, trazer também alguns pontos que são novidades, que têm aparecido nos diversos concursos para a Polícia Civil no Brasil e que provavelmente vão ser inseridos também na preparação, ou melhor dizendo, na prova do concurso para delegado da Polícia Civil deste estado, do estado de Pernambuco. Então a linha de raciocínio vai ser sempre essa, a prática. Não exclusivamente a prática do dia a dia, mas aquela prática que é importante para você que se prepara para concurso, que é a prática de prova. O que é cobrado na prova de concurso público? A gente não vai ficar aqui em cima do muro dizendo que fulano pensa assim, ciclano pensa assado, sem dizer como é cobrado em prova, o que equivale nas provas de concurso público. É essa linha de raciocínio que a gente tem que usar sempre na preparação para qualquer concurso. Claro que nós não temos um edital nas mãos, mas nós temos o edital passado e as atualizações que nós necessitamos fazer quando vemos o que vem sendo cobrado nas provas dos outros concursos para o mesmo cargo, ok? Então, é seguindo essa linha de raciocínio que o nosso curso vai andar e a partir de agora nós vamos deixar de taxiar e finalmente vamos decolar, vamos começar a trabalhar com o nosso direito administrativo. Nesse início nós vamos abordar principalmente aqueles conceitos básicos que aparecem no início do programa da matéria, que são conceitos relativos a Estado, administração e governo. São 3 palavrinhas que são usadas normalmente no dia a dia de maneira técnica, uma pela outra. Muitas vezes a gente fala que o governo realizou tal atividade, quando na realidade deveria falar que a administração é que fez aquilo. Às vezes não cabe nenhum termo nem outro, a gente deveria utilizar a expressão Estado. E claro, apesar de no dia a dia, no linguajar comum, ser tranquilo, sem problema algum usar essa palavra, até como delegado, numa conversa, num bate-papo, a gente sabe que em prova de concurso público as expressões devem ser utilizadas no seu sentido técnico e é esse sentido técnico que a gente vai explicar inicialmente. Agora, claro, conceito, cada autor tem o seu. A gente não vai aqui defender, se amarrar a determinado conceito. O pano de fundo é prova de concurso público. Então, o raciocínio que a gente vai adotar aqui é falar dos elementos principais que devem compor a definição, o conceito dos institutos jurídicos, para que você seja capaz de analisar em qualquer conceito se há um elemento que torna aquela frase que foi utilizada como conceito equivocada, se estão presentes os elementos necessários. Então, quando a gente fala, em primeiro lugar, da definição de Estado, o primeiro ponto importante é a caracterização do Estado como uma pessoa jurídica. Bem, a gente aprende em direito que ser pessoa basicamente significa ter a capacidade, ter a aptidão para adquirir, exercer direitos e também contrair obrigações no mundo jurídico. A gente sabe que só as pessoas têm direito, só as pessoas têm patrimônio, só as pessoas têm vontade e podem usar essa vontade para, por exemplo, firmar contratos, adquirindo direitos, contraindo obrigações. Só as pessoas devem. A gente não pode dizer que um órgão, por exemplo, é devedor de uma determinada quantia em dinheiro, porque como nós vamos detalhar quando estivermos estudando a teoria do órgão,
As estruturas estatais são divididas em órgãos. E órgãos não são pessoas. Elas fazem parte de pessoas. Então, por exemplo, eu não posso dizer que esse relógio pertence ao braço de Ricardo Alexandre, porque o braço é um órgão em sentido amplo, né? Um membro, um pedaço de uma pessoa. Então, quem tem patrimônio é a própria pessoa. Quando eu digo que o Estado é uma pessoa jurídica, é porque eu passei a considerar que o grupo social politicamente organizado, o Estado, ele passa a ter direitos próprios que são diferentes dos direitos das pessoas que compõem aquele grupo. É como a gente estuda em direito empresarial, na teoria relativa à empresa, que a gente diz, olha, quando se cria uma pessoa jurídica, por exemplo, a Trambique Limitada, sócios A e B, pessoas físicas, a gente sabe que o que pertence a Trambique é patrimônio dela, que é um patrimônio diferente dos sócios. O que a empresa Trambique deve é diferente do que o sócio deve. Quando a gente fala que o Estado é uma pessoa jurídica, o raciocínio vai ser semelhante. A gente vai dizer que o Estado tem patrimônio próprio, o Estado contrai obrigações em nome próprio. É reconhecer ao grupo social direitos e obrigações que são diferentes dos direitos e obrigações das pessoas que compõem aquele grupo social. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o Estado é uma pessoa jurídica. E é muito comum em direito administrativo e em direito constitucional a gente falar de pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Muitas pessoas até decoram. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, enquanto uma empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas o que significa ser pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Claro, pessoa jurídica você já sabe, nós inclusive já recordamos aqui, o Estado tem capacidade, tem aptidão para adquirir direitos, contrair obrigações em nome próprio. Mas ser de direito público tem a ver com as normas jurídicas que vão reger a atuação desta pessoa no ordenamento jurídico. A gente sabe que o Estado só existe com uma finalidade, que é a consecução do bem comum das pessoas que estão naquele território. É esta a finalidade do Estado. Só tem esta finalidade. Claro, para atingir o bem comum, ele precisa prestar serviço de educação, de saúde, garantir segurança pública, várias coisas. Mas, em resumo, tudo se concentra na expressão bem comum. Ora, se o Estado visa a consecução do bem comum, e hoje é admitido, claro, que o bem comum se sobrepõe ao bem privado, o interesse público se sobrepõe ao interesse privado, é natural que a gente dê ao Estado certas vantagens, certas prerrogativas nas suas relações com os particulares, porque se presume que aquele Estado age na busca de algo que é mais importante, que é o bem comum. Mais importante quando comparado com o que os particulares visam, o que eles buscam nas suas atuações no mundo jurídico. Então, por conta disso, a gente admite, por exemplo, que se o Estado precisar de um prédio que te pertence, ele poderá, caso você não aceite um acordo para vender aquele prédio, poderá desapropriar aquele prédio. Vejam só, se o espaço jurídico precisasse de um prédio para ampliar suas instalações, este prédio te pertencesse, meu colega concurseiro, para que ele adquirisse esse prédio, o que ele poderia fazer era uma proposta. Eu quero comprar esse prédio. Se você disser, não quero vender por este preço, o espaço jurídico o que poderia fazer é aumentar o preço, aumentar a proposta. Se você disser, não quero vender de jeito algum, nem a pau Juvenal, a consequência é que o Estado não vai, o espaço jurídico não vai adquirir aquele imóvel. Mas, se é o Estado que quer aquele prédio e você disser não saio de maneira alguma, você vai sair na marra. O Estado vai te bicar, vai te pagar a indenização, mandar você ser feliz no outro lugar, porque se presume que o Estado está buscando o interesse público, e seu interesse de manter o prédio no seu patrimônio é o interesse privado. Já quando é o espaço jurídico, nós temos dois particulares, uma empresa privada e você, meu colega concurseiro. Então, o espaço jurídico não age com essas prerrogativas típicas de quem está defendendo o interesse público. A relação jurídica é horizontalizada. Estão na mesma posição, você particular e o espaço jurídico, uma pessoa jurídica também, que é um particular, uma pessoa jurídica de direito privado, porque age no ordenamento jurídico, age no mundo jurídico, se relaciona com as outras pessoas, seguindo normas de direito privado, que são normas comuns, que igualam
as relações jurídicas. Já quando o Estado está presente, ele comparece na relação jurídica um pouco acima. O particular fica um pouco abaixo. O particular acaba sendo obrigado a aceitar algumas imposições, claro, aceitar algumas imposições dentro dos limites do ordenamento jurídico. O Estado não pode dizer, é interesse público desapropriar, e o dinheiro que eu tenho aqui no orçamento é de interesse público que eu uso com a educação, então não vou te pagar a indenização, porque o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Claro que não. A primeira coisa a se observar quando o Estado vai exercer suas prerrogativas é se ele as exerce em consonância com as limitações existentes no ordenamento jurídico, na Constituição Federal, nas leis que regem a atividade estatal. Então, apesar de ele ser um Estado de direito, de estarmos no Estado de direito, ele tem que obedecer às normas. A gente também tem que lembrar que estas normas atribuem ao Estado certas prerrogativas que seriam impensáveis nas relações entre particulares. É impensável em relações entre particulares um lado que firmou um contrato alterar o contrato unilateralmente, sem que isso seja nem previsto no contrato, sem que haja concordância com o outro lado, do outro lado. Mas nós vamos estudar, nós vamos comentar que os contratos administrativos admitem a possibilidade de alteração unilateral por parte do Estado. Então, o Estado age com prerrogativas de direito público. Nós vamos falar das características essenciais do direito público. E a primeira delas é que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. A gente diz, portanto, que o Estado de direito é uma pessoa jurídica de direito público porque ele age, na maioria dos casos, nós vamos comentar que há situações em que ele se despe das prerrogativas estatais e age no ordenamento jurídico como se for um particular. Mas, em boa parte de suas atuações, nas suas atuações típicas, o Estado ele age com prerrogativas que desnivelam a relação jurídica. Se eu falei que a relação entre particulares é horizontalizada, quando o Estado se faz presente, a relação jurídica ganha áreas de verticalidade. Ok? Então, em primeiro lugar, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. E é muito comum que se citem os elementos que compõem, os elementos que formam o Estado. Vamos para a luz, olha só. Aqui está dito no conceito de Estado, esse conceito que a gente está utilizando como base para que se analisem outros, que é uma pessoa jurídica de direito público externo, e o externo aqui foi colocado com o objetivo de deixar claro que é uma diferença muito grande das pessoas de direito público interno, porque aqui é direito público externo, porque a República Federativa do Brasil, usando como exemplo o nosso Estado, ela age no ordenamento jurídico internacional também, se relaciona com outros estados, como a República Alemã, certo? Se relaciona com organizações internacionais também. Então, a pessoa de direito público externo constituída de 3 elementos indissociáveis: povo, território e governo soberano. É bom ressaltar também que alguns colocam como 4º elemento a finalidade, né? Finalidade que seria a busca do bem comum. Mas, tradicionalmente, e é muito mais comum usar em prova esse conceito tradicional, se fala do elemento subjetivo, elemento pessoal, o povo, certo? Que se encontra num determinado território sobre a égide de um governo soberano. Por exemplo, vocês já ouviram falar de Estado paralelo? É uma coisa bem interessante para se cobrar num concurso para delegado da Polícia Civil. Já viram falar daqueles casos, os exemplos que são mais citados? Corta a imagem para mim, por favor. Os exemplos que são mais citados são aqueles que acontecem no Rio de Janeiro, em que você diz, olha, há um morro no Rio de Janeiro, em que quem manda é o tráfico de drogas, em que o Estado não chega. Por isso é que fazem todas aquelas operações gigantescas para a polícia tomar o morro, desocupar aquilo ali, instalar uma unidade de polícia pacificadora para fazer valer a soberania que é atributo do Estado. Quando se fala em Estado paralelo, é porque quando, por exemplo, o tráfico de drogas toma uma determinada área, ele estabelece regras, ele executa essas regras e ele até julga e pune quem descumpre essas regras. Vejam que tem legislativo, executivo e judiciário. Legislativo editando regras, o tráfico legislando, o tráfico fazendo valer aquelas regras. Olha, alguém fez algo de errado, então tem alguém do tráfico que vai lá prender aquele sujeito como se for uma polícia, havendo um julgamento, e
condenação e execução de penas. Quem nunca viu falar do forno micro-ondas no Rio de Janeiro, né? Aquela história de determinada pessoa que praticou algo que para os traficantes é um crime imperdoável, colocam pneus ao redor do sujeito e tocam fogo do sujeito lá dentro. É o forno micro-ondas, é a morte via forno micro-ondas. Então, se você tem um território dentro do Rio de Janeiro, lá dentro está um povo, as pessoas que moram naquele local, e o tráfico exerce um governo soberano, isso seria um Estado. Só que é um Estado paralelo ao Estado oficial, porque a legislação que deve ser obedecida aqui é a legislação editada pelos entes federados dentro das suas competências. Certo? O governo soberano que existe são os 3 governos, né? Porque o governo é soberano, a República Federativa do Brasil é soberana, mas a gente tem uma divisão desses poderes, dando autonomia a diversos entes, União, Estado, DF, municípios, mas as regras que são colocadas ali é do governo soberano do país, vamos dizer, da nação, envolvendo as 3 esferas. Essas é que devem ser aplicadas. Só que, se o Estado não consegue chegar lá, é porque o poder do tráfico está sendo incontrastável. É porque o poder soberano é incontrastável. Não admite nenhum outro que a ele se iguale ou se sobreponha a ele. No momento em que o tráfico não deixa o Estado chegar lá, quem está sendo soberano é ele. Por isso que é fundamental que o Estado brasileiro se faça presente nesses locais. Então, o Estado, aí vamos voltar para a normalidade. Né? Em estado de normalidade, você tem a organização oficial, em que há um governo soberano, um povo, num determinado território. Por isso que se discute muito a questão relativa ao Estado palestino. Tem um território ali determinado? Há um governo soberano ou não há? Existem grupos, lideranças, mas há ou não? Então, para que se diga que há um Estado palestino, tem que haver um povo num território perfeitamente delimitado, um governo soberano, e alguns autores, até pensando nesse caso da Palestina, falam também do reconhecimento internacional. Mas nas provas de concurso público, pelo menos nas provas de direito constitucional e administrativo, a base é falar desses 3 elementos que eu estou citando aqui. Né? Tem gente que fala, como eu falei, da finalidade, tem gente que fala da questão relativa ao reconhecimento internacional e por aí vai. Mas tradicionalmente se fala desses 3 elementos aqui. Povo, vamos voltar para a lousa, território e governo soberano. Muito bem. Existem vários aspectos relativos à estrutura estatal. A gente fala de forma de Estado, forma de governo, sistema político. Isso é mais estudado em direito constitucional. Mas aqui em ADM, em administrativo, é fundamental, mesmo que não apareça no programa especificamente o tema forma de Estado, é fundamental que a gente entenda bem da questão relativa ao nosso modelo federado, porque esse modelo já nos vai trazer uma divisão que a gente vai chamar mais à frente de descentralização, que nos vai ser muito importante para entender a estrutura do direito administrativo. A gente sabe que tradicionalmente são apontados 2 modelos de Estado, 2 formas de Estado. Alguns autores citam uma terceira forma, que seria a forma do Estado confederado, certo? Mas tradicionalmente se fala de Estado unitário e Estado federado. O Estado unitário traz uma centralização política e o Estado federado traz uma descentralização política. De cara, a palavrinha descentralização é usada num sentido muito técnico em direito administrativo. Porque, vejam, no dia a dia, no linguajar comum, é comum que a gente diga, olha, aquele cara, suponho que eu sou o chefe de um determinado setor, tenho várias pessoas que me são subordinadas, mas eu estou com a mesa cheia de coisa porque eu quero decidir tudo. Não tem aquele cara que não consegue delegar de maneira alguma. Ele quer fazer tudo, ele não confia em ninguém. Aí alguém diz, bicho, tu tá te estressando pra caramba. Delega isso daí, beleza, delegar é uma expressão boa, pode utilizar. Mas tem gente que diz, bicho, tu é muito centralizador, tu és centralizador pra caramba. Descentraliza, aí você está diante de um risco muito grande no uso da palavra nesse sentido. É muito perigoso usar a palavra descentralização nesse sentido aí que eu estou acabando de citar, porque numa prova de administrativa há uma tendência, é quase 100% de certeza que vão tirar ponto de você. Por quê? A gente usa em direito administrativo a palavra descentralizar quando uma atividade é transferida de uma pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica. A ideia é que o centro de competência, o centro vai ser exatamente uma pessoa. Quando se passa de uma pessoa para outra, mudou o centro que vai realizar aquela atividade, então você tem descentralização. Como, por exemplo, se você
é um delegado que tem uma pessoa a você subordinada. Quando você passa a atividade para essa outra pessoa, você, na realidade, está passando para outra pessoa física, mas dentro da mesma estrutura, da mesma pessoa jurídica, está dentro do mesmo estado. Você está somente delegando uma atividade para alguém. Você, se passa, por exemplo, para outros órgãos da polícia, você está desconcentrando, porque é dentro de órgãos da mesma pessoa. Lembra do que eu falei no início? O órgão é um pedaço de pessoa. Então, quando você passa dentro da mesma estrutura, você tem mera desconcentração, como nós vamos estudar. Descentralização, desde o início, desde essa primeira que estamos analisando, que é aquela feita num Estado federado. Essa descentralização, ela traz a passagem de certas competências para outras pessoas. E essa descentralização política, olha a expressão descentralização política ou descentralização do poder político, é porque você passa não apenas atividades administrativas de execução, você passa poder político. Porque vejam, eu falei que quem edita a legislação é o Estado, mas a gente sabe que direito penal, por exemplo, que você tanto estuda, é de competência privativa da União. Então a União legisla sobre direito penal. A gente sabe, contudo, que existem matérias, como é o caso do direito tributário, em que cada ente pode fazer sua legislação, certo? Com algumas restrições que eu não vou analisar aqui, porque não é a nossa matéria nesse momento. Então, os outros entes também podem legislar sobre certos aspectos de direito tributário. E o que nos é importante aqui, direito administrativo. Existe a autonomia de cada um dos entes federados, União, Estado, DF, municípios. E, portanto, cada um tem poder de editar leis sobre sua organização administrativa. Ora, percebam, quando eu falo poder político, eu falo poder de legislar, ter autoridades próprias, competências próprias. Então, a Constituição Federal atribuiu para pessoas diferentes, e vejam, União, Estado, DF, município, são pessoas jurídicas. Existe patrimônio da União, patrimônio do Estado, do DF, dos municípios. Quando eu falo que tem patrimônio, é para mostrar que essas entidades exercem direitos, contraem obrigações também em nomes próprios. Então, quando eu atribuo a cada um desses entes poder político, e legislar foi o exemplo que eu citei, editar leis sobre certos assuntos, significa poder político. Então nós temos uma descentralização, porque está sendo passada competência para outra pessoa, a Constituição descentralizou, descentralização territorial do poder político. O poder político não ficou centralizado nas mãos da União. Se colocou um pedaço para o estado de Pernambuco, vejam, pensem no mapa do Brasil, joguei um pedaço lá para Pernambuco, outro centro de competência, um pedaço lá para São Paulo, outro centro, dentro de Pernambuco um pedaço para Recife, um pedaço para Orocó. Então eu descentralizei poder político. Então nós temos um estado descentralizado, que é o estado federado, né? A divisão União, Estados, DF, municípios. Há essa descentralização. Diferentemente acontece no Uruguai. O Uruguai é um estado unitário. Não há essa divisão de poder político entre pontos do território uruguaio. Existe um poder central. A legislação é toda do Estado uruguaio. O poder político está todo nas mãos do Estado uruguaio. Tem legislativo, executivo, judiciário, mas tudo compondo a mesma estrutura. É um Estado tipicamente unitário. Já o Brasil, os Estados Unidos da América, a Alemanha, a Argentina, são estados descentralizados quanto ao poder político. São estados federados, são federações. Não importa o nome que se dê. No Brasil e nos Estados Unidos a gente divide União, estados. Né? No Brasil ainda tem o terceiro nível de municípios, né? Que é uma coisa típica brasileira, de nomear o município também como membro da federação. Tá? Mas nós temos uma descentralização em que o órgão, o ente regional, melhor dizendo, é chamado de estado. Na Argentina, nós temos as províncias. Na Suíça, nós temos cantões. Então, na realidade, não importa o nome que você vai dar. Se há transferência na própria Constituição, a Constituição estabelece que existem poderes locais, transfere competência para entidades regionais, há uma descentralização territorial do poder político e nós estamos diante de uma federação. Certo? Então, a primeira descentralização que nós vamos estudar aqui, nós vamos também estudar diversas outras. Mas, de cara, aqui, quando se fala em Estado unitário, centralização política, todo o poder, vamos para a lousa, por favor, todo o poder
fica nas mãos de uma entidade nacional. Já no Estado Federado há uma divisão, né, complexo ou composto, porque ele é subdividido em outros estados ou províncias ou cantões, não importa o nome, mas há uma descentralização política. Quando eu falo do Estado, vamos limpar aqui, fazer um asseio para facilitar nosso trabalho. Quando eu falei aqui que alguns autores colocam o modelo C de Estado confederado, alguns autores colocam, porque na realidade é uma discussão se seria uma forma de Estado mesmo. Porque no Estado confederado você tem de maneira semelhante ao Estado federado uma divisão, certo? Só que no Estado federado, como é o nosso, lembrem, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia fazem parte da federação, mas não há, aqui é bom que a gente anote, olha, não há no Estado federado o direito de secessão. O que é o direito de secessão? Lembra daquela musiquinha? Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Bem, essa é uma música inconstitucional, porque a própria Constituição Federal fala que a República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel dos estados. É indissolúvel, então os estados não têm direito de secessão. Eles são meramente autônomos. Como nós vamos estudar, a autonomia é uma liberdade vigiada. Não há soberania de estados, DF, municípios, nada disso. Não há direito de secessão. O pacto é indissolúvel. Não adianta tentar. Nos Estados Unidos, quando tentaram fazer isso, deu em guerra. Não há esse direito, não pode se separar. De vez em quando no Brasil aparecem alguns movimentos separatistas, mas esse movimento, ele, pelo menos na teoria, não pode evoluir para o sucesso, a separação, porque constitucionalmente não há esse direito. Na confederação, há uma semelhança ao Estado federado, que você vê diversidades, você vê diversas entidades, diversas pessoas jurídicas, regionais, que se juntaram e criaram um novo Estado. Só que aí vem o ponto fundamental. Eles mantêm o direito de secessão, mantêm a soberania. A União é instável. É instável. Porque a qualquer momento não pode dizer, estou fora. Muitas vezes nem Constituição tem apenas um tratado. Então, quando aparecem no mundo confederações, vocês viram a diferença, né? Na federação você tem os estados, ou quaisquer outros nomes, como províncias, juntos, de maneira inseparável, e a soberania é transferida para o ente nacional. Na confederação, cada ente mantém a sua soberania e, portanto, o direito de secessão. Uma coisa decorre da outra. Como eu sou soberano, eu tenho o direito de, se quiser, me separar. Então, na prática, ou aquilo ali evolui ao ponto de dizer, olha, vamos agora criar um Estado, vamos fazer com que não mais exista esse direito de secessão, então cria um Estado federado, ou há separação e cada um volta a ser Estado unitário. Um grande exemplo, de certa feita eu estava de férias, estava passeando na Suíça e coloquei uma foto na frente do parlamento suíço. E só para brincar com meus alunos, né, que quem vive no mundo de concurso público não larga isso, né? Aí eu coloquei uma foto, tinha lá em cima escrito Confederação Helvética. Aí coloquei no Facebook e disse, questãozinha para vocês, a Suíça adota que forma de Estado? Unitária, federativa, confederativa, para, claro, induzir o pessoal a falar confederativa. Mas hoje em dia, apesar daquele nome estar lá porque historicamente a Suíça, os cantões se reuniram e criaram uma confederação. Mas da maneira como está estruturado o Estado suíço hoje em dia, nós não podemos mais chamá-lo de confederação. É uma verdadeira federação. Porque aquela união instável deu lugar a uma união estável no formato federado. Então, na realidade, a gente não pode dizer que confederação é exatamente um modelo de Estado. Porque da maneira que os Estados confederados funcionam, na realidade, ele é uma reunião de vários Estados compondo uma unidade que normalmente é feita com fins de defesa comum, defesa do território comum, essa linha de raciocínio. Mas se mantém a instabilidade da ligação, e eu falo instabilidade porque os entes mantêm direito de secessão, você deve classificar isso aí como uma união de estados e não exatamente como um estado. Mas se alguma questão de prova você vê pelas alternativas que ela está querendo que você diferencie essas formas de estado e tratou assim, você já tem condições de diferenciar, sabendo que, vamos para a lousa, no Estado unitário, todo o poder fica centralizado nas mãos só de um ente político.
No Estado Federado são criados diversos entes políticos regionais que não mantêm o direito de secessão, estão unidos inseparavelmente por uma Constituição. E no Estado Confederado, na realidade, você tem vários estados em conjunto, numa união que é relativamente instável, porque eles mantêm o direito de secessão e a soberania cada um mantém. No Estado Federado, os entes que compõem a federação vão ser apenas autônomos. Na realidade, a soberania é mantida no nome do Estado completo, como no caso do Brasil, a soberania da República Federativa do Brasil. Não é da União, não é do Estado, não é do DF, não é do município. Esses entes aqui todos, nos termos do artigo 17 da Constituição Federal, são autônomos. Autônomos, certo? Então, é essa linha de raciocínio que a gente vai adotar. Com isso, a gente conclui esse bloco. No próximo, passa para os conceitos subsequentes. Até lá. Tchau, tchau.